Olá! Hoje a gente vai mergulhar fundo num texto clássico de Pedro Calmon para tentar desvendar o argumento dele sobre as verdadeiras origens do povo português. E olha, já adianto, não se trata de uma história simples, de uma linha reta. Pelo contrário, é a história de uma identidade forjada no tempo, no conflito e na terra. Então, para a gente começar a entender Portugal, o autor nos convida a olhar primeiro para sua geografia, para este pedaço de terra na beiradinha da Europa. É exatamente aqui, nessa paisagem, que as camadas de história foram se acumulando, uma sobre a outra, sabe? E cada uma delas deixou uma marca que, no fim, viria a formar a nação. O ponto de partida do autor é uma pergunta que, à primeira vista, parece bem simples, né? De onde vêm os portugueses? Mas a resposta, segundo ele, é tudo menos óbvia. A ideia de que existe uma origem pura, única, é na verdade um mito que precisa ser desmontado para a gente conseguir entender a alma portuguesa de verdade. Ok, para guiar a gente por essa narrativa do autor, vamos seguir este caminho aqui. Primeiro, a gente vai desconstruir o mito das velhas raízes. Depois, vamos montar o mosaico de povos que deu origem a tudo. Em seguida, veremos como essa mistura foi unida na forja da Reconquista, vamos entender a decisão que ele chama de a grande opção e, por fim, sentir o chamado do mar. Vamos lá. O primeiro ponto que o autor ataca é aquela ideia um tanto romântica, sabe? Aquela busca por uma raiz antiga, uma ancestralidade nobre, quase imaculada para Portugal. O autor aponta para uma tendência que é bem comum na história das nações, de procurar uma linhagem nobre sem interrupções. Ele cita André de Rezende como um exemplo perfeito dessa busca por uma certidão de nascimento antiga, heróica, que conectaria o Portugal moderno diretamente às antigas e valentes tribos lusitanas. Só que o Calmon bate de frente com essa visão. Este slide resume o contraste do argumento dele. De um lado, o mito de uma raiz única, de uma identidade que foi simplesmente herdada. Do outro, a tese central do autor. A identidade portuguesa não foi herdada, mas sim um amálgama, uma mistura complexa, que foi ativamente forjada, moldada ao longo de séculos de conflito e de convivência. Certo, então, se não veio de uma raiz única, de onde surgiu essa identidade? Bem, o autor pinta um quadro de um verdadeiro mosaico humano. Um território que foi palco de inúmeras chegadas e partidas. E aqui está a palavra-chave de toda a análise dele: amálgama. A identidade portuguesa, segundo ele, é o resultado de um processo profundo e muitas vezes bem violento de mistura. A questão não é tentar subtrair as influências para encontrar um núcleo puro português. Pelo contrário, é entender como todas essas influências se somaram e se fundiram para criar algo completamente novo. O autor vai então detalhando as grandes ondas que passaram pela Península Ibérica. Primeiro, os romanos, que trouxeram não só estradas e cidades, mas o latim, a base da língua. Depois vieram os visigodos, uma elite de guerreiros germânicos que dominou a região. E, por fim, a longa e marcante presença árabe, que deixou uma herança gigantesca em tudo, da agricultura às palavras que usamos até hoje. E a gente pensa que para por aí, que nada. O que é realmente fascinante é que a mistura vai muito além dessas três grandes ondas. O autor faz questão de listar essa variedade de outros povos que também passaram por ali. Isso só reforça a ideia central dele de que não existe um ponto de partida único, mas sim uma confluência de muitos rios, de muitos povos, e cada um deles deixou um pouco de si nesse território. Tudo bem? Então temos esse mosaico de povos. A grande pergunta é: como é que essa mistura toda virou uma nação? A resposta do autor é direta: na força. Num processo longo e brutal que ele chama de a forja da Reconquista. O ponto fundamental aqui é que esse conflito de séculos contra os Estados-mouros deu um propósito comum a todo mundo. Ter um inimigo compartilhado e um objetivo claro, que era a recuperação da terra, começou a unir esses grupos tão diferentes de um jeito que a paz jamais conseguiria. A guerra, nesse caso, foi o elemento que deu liga. E esta imagem do convento de Cristo em Tomar é a tradução perfeita disso. Não é a arquitetura, que foi sede dos templários, simboliza essa fusão entre a fé e a espada. E foi essa união, segundo o autor, que criou uma cultura de guerreiros única, que se tornou a espinha dorsal do novo reino. Uma identidade de cruzado, basicamente. Essa luta em comum levou a um momento de decisão. Um ponto de virada fundamental, que o autor chama de a grande opção. Foi o momento em que Portugal decidiu traçar um destino próprio, separado do resto da península. E claro, a figura central nesse processo todo é Afonso Henriques.
Foi a sua ambição, a sua recusa em continuar sendo um vassalo dos reinos vizinhos de Leão e Castela que o levou a romper os laços e forjar seu próprio domínio. Ele transformou o que era um pequeno condado em um reino independente. Então, guardem esta data, 1139. É um marco simbólico. O ano da Batalha de Aurique, quando Afonso Henriques teria sido aclamado rei. Foi o ato político que finalmente deu uma forma de Estado àquela identidade que vinha sendo moldada no campo de batalha por gerações. Certo, a reconquista dentro das fronteiras de Portugal terminou. E agora? Pensem em toda aquela energia, aquela força de guerra acumulada por séculos. Ela precisava ir para algum lugar. A nação estava pronta, militarizada e, principalmente, inquieta. É genial a forma como o autor descreve essa força. Uma profunda energia rústica. É uma maneira de capturar a essência de um povo moldado pela terra e pela luta, um espírito resiliente, forte, que agora, com a paz em casa, buscava o seu próximo grande desafio, a sua próxima fronteira. E foi sob a liderança de reis como Dom João I, da dinastia de Avis, que toda essa energia deu uma guinada. Em vez de olhar para a terra, Portugal se virou para o oceano. A conquista de Ceuta, em 1415, não foi só mais uma batalha. Foi o momento em que o projeto de reconquistar terras se transformou no projeto de descobrir novos mundos. E pronto, o mar se tornou o destino da nação. A nau portuguesa, como esta que vemos, virou o grande veículo dessa identidade. O mesmo espírito guerreiro, a mesma fé e a mesma resiliência que foram forjados na luta em terra foram então levados para oceanos desconhecidos e acabaram por redefinir o mapa do mundo. E tudo isso nos leva a uma última reflexão, um pensamento que fica ecoando depois dessa análise. Olhando para todo esse longo processo de mistura e de forja, parece quase inevitável, não é? Será que uma identidade que nasceu do chão, forjada na terra e no sangue, já não trazia em si a semente de transbordar, de um dia redefinir o mar? Fica aí a questão.